palmas que glorificam o nome do Senhor Jesus. Essa benção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Mais uma noite o Senhor tem proporcionado na nossa igreja. É muita bênção, né? Glória a Deus pela vida de todos que estão, pelas crianças que querem louvar o Senhor e nós que aqui estamos, né? Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Cássio tem uma bênção, né? Vamos treinar o irmão Cássio toda semana. Vai enviar a palavra oficial, falar um pouco toda segunda, né? Né? Pensa, né? A palavra dele que ele fala é a palavra de verdade, né? Está falando forte, isso aí, meu irmão Cássio. O irmão trouxe uma mensagem maravilhosa, abertura do culto, né? É bênção de Deus. Vamos ver uma palavra também conhecida, 2 Pedro 2, do versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 em diante, que o título está assim: os falsos mestres. Está assim na Bíblia aqui. Ontem nós pegamos uma palavra que nos adverte a respeito da conversão de Saulo, aí ali a briga, e tem que ser forte. Se não for forte, ninguém vence, não. Um monte de crente que fica batendo dizendo que é crente, crente não são crentes, são contadores de história, engana ele mesmo. Aí chega aqui contando história. Não vamos olhar para essas pessoas, não, que você fica para trás. Olha para quem é vencedor. Olha para Jesus, Jesus que venceu, Pedro venceu, Paulo venceu. Os que venceram, nós temos que olhar. Não, o pessoal que estão. A obra de Deus não é feita de murmurações e nem de reclamações. Quando nós reclamamos da obra de Deus, é constante ver nosso Senhor, não estamos contentes de aceitar o livro dele, de colocar nós no seu caminho. Então a obra de Deus não é reclamar, é para agradecer. É para agradecer que nós estamos aqui. Porque nós podemos sofrer o que sofrer, mas a salvação cobre todo o sofrimento. A bênção que você vai ter lá do lado vai ser incomparável com tudo que nós enfrentamos aqui, né? Então vamos ler esse texto aqui. Os falsos mestres. Mestre significa a pessoa que ensina, né? Que dá. Esses são os mestres, mas o mestre verdadeiro só foi Jesus. Muito quer ser mestre, eles não querem ser mestre, porque só tem um que é mestre, o mestre é Jesus. Os que se faz ser mestre são os falsos, que a gente está falando aqui, né? Então está aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e cobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina de perdição. Muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavra fingida, sobre as quais já desde lá do tempo não será tardio a sentença, a sua perdição não duvidará. 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que o pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou-se às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas o grande Noé, mas guardou Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a soberbião, Sodoma e Gomorra,
reduzindo a cinza, pondo-se para os ídolos que vive impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissolutária dos homens abominável e vis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas abominações injustas. Amém? Já até aqui, pode se assentar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus preparar nosso coração para esta palavra. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu peço no nome de Jesus Cristo, Pai, que venha preparar a terra. Nosso coração é a terra que recebe a tua palavra. Se a terra não for boa, ela não vai dar frutos bons. Diz que a terra boa dá 60, 30 e 100%, Pai. Não sabemos se a nossa terra está pronta para receber a sua palavra. Por isso que aqui estamos orando, pedindo ao Senhor que venha preparar essa terra, esse coração, para receber a tua palavra, para que essa palavra ela cresça dentro de nós, ela seja uma escada que saiba subir para perto do Senhor, meu Pai. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Não só nós que aqui estamos, mas para caso alguém que passar e ouvir essa mensagem na internet, no YouTube, em qualquer lugar, que também possa receber esse renovo espiritual, possa receber da tua parte, Senhor, um renovo espiritual na sua vida, Pai. E nós pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu final, mais Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então está aqui os falsos mestres. Irmão, o que tem de falsas coisas nesse mundo, né? Tudo tem coisa falsa. Tudo tem falsidade no mundo, começando de objeto até as pessoas, né? Tem relógio falso, tem celular falso, tem carro falso, tem dublê de carro, tem tudo que foi errado nesse mundo, de tudo. Não tem plano você escapar se você não estiver com a ajuda de Deus. Tem muita gente falsa do teu lado, às vezes perto de você, para te enganar, e você pensa que a pessoa está para te ajudar, para te enganar, a se desviar do caminho de Deus. Por isso que ele está dizendo assim, os falsos mestres. Para que a pessoa que vem até você tentando trazer o ensinamento que não é o de Cristo, se torna um falso mestre. Então está aqui, por isso que ele está dizendo, também haverá entre vós povo falsos e profeta, como houve entre vós. E haverá também falsos doutores que introduzirão e coberta heresia de perdição. Negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si a lei repentina de perdição. Logo, aleluia. Então, o primeiro dois, quando a gente esses versículos aqui, está falando realmente o que acontece, está falando realmente acerca das coisas distorcidas que nós encontramos no meio do caminho de Deus. E se não tiver mente e pensamento e entendimento para descobrir e para acreditar, nós seremos enganados. E é por isso que o Senhor está dizendo: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos médicos, cuidado com os falsos enganadores. Então a gente tem que dar a capa da palavra de Deus para que ninguém nos engane. Irmão, toda alguém te convida para facilitar as coisas, já é um engano. Qualquer coisa que é ensinar para você fazer um pedaço e não fazer tudo aquilo que Deus nos manda, já é engano. Porque a palavra de Deus é 100% que tem que ser feito. Não é 60% nem 30%, que nem um monte de falso profeta fica dizendo, não, você 30% tá bom. Não é mentira, é quem vai ter da palavra de Deus, é 100%. Você vai comprar uma casa, você vai pagar só metade da casa? Você tem que pagar, só é sua, quando você pagar 100%. Você vai lá e passa e tira do seu nome. O carro também, você compra um carro de prestação, quando você não passar outra prestação, não pagar outra prestação, ele está alienado no banco. Então ele está lá
está ali alienação, só vai ser aquela alienação quando você paga outra parcela, você ainda vai pagar uma taxa para a justiça, para poder tirar teu nome lá e tirar aquela mensagem que fica lá no documento do carro. Então, quando você pagar tudo, aí sim que você vai receber essas coisas livres. Então, é por isso que a gente tem que ficar atento e ficar, que é tudo 100%, tudo. Então, nós fazemos tudo 100% aqui. E quando é para fazer para Deus, quer fazer 50 e 30. Quando é para Deus, quer fazer 10%. Quando é para Deus, quer fazer relaxadamente. Você disse que não recebe nada relaxadamente. Nós temos que fazer com prazer a obra de Deus, com alegria a obra de Deus. Nós temos que ter prazer de pregar a palavra de Deus, prazer de estar na casa de Deus, prazer de ser um crente, prazer de fazer parte com ele de Deus. Isso é o que Ele quer de mim e de você. Ele espera essa virtude de cada um daquele que o aceitou, de cada um daquele que entregou a sua vida ao seu Salvador Jesus Cristo. Só dessa forma não podemos ser enganados e nem vamos ser enganados. Então está aqui, doutores que introduzirão heresias de perdições, que negarão o Senhor que o resgatou. Ou seja, essas pessoas que estão agora ensinando o engano, é pessoas que têm conhecimento de Deus, porque foi Deus que tirou ele do engano. Deus resgatou essas pessoas, colocou na sua casa, e agora esse tipo de gente faz agora uma situação de palavra e ensina uma palavra que não tem nada a ver com a de Jesus, não tem nada a ver com a do Senhor Jesus Cristo, que é isso que ele está falando nesse texto. Depois que aprende, depois que conhece a palavra de Deus, aí distorce a palavra por causa do dinheiro e da ganância, da vontade de ficar rico, da vontade de ter tudo nessa terra, e fala mais alto sobre ele. E nós temos que ter cuidado com isso. E ele diz assim: e muitos seguirão as suas desilusões, tá vendo? Muitos seguirão as suas desilusões, porque também é desilusões, não é uma coisa correta. É como se fosse um sonho, é como se fosse uma coisa, um sonho não verdadeiro, porque o sonho verdadeiro ele se cumpre, mas uma pessoa que dormiu embriagada sonha um monte de baboseiro, é como se fosse isso, né? Um sonho falso. Então ele está dizendo aqui. Aí o texto fala: por aparelho falando de bons negócios, palavras fingidas, sobre os quais já desde lá do tempo não serão retardia a sua sentença. Ou seja, o Senhor está dizendo que essas pessoas vão ser cobradas por Ele e não vai tardear a sua justiça, porque cedo ou mais tarde, cada um que prega errado, cada um que engorda no povo, vai ser cobrado de Deus, vai ser cobrado do Senhor. Aí ele começa agora a dizer por que ele vai fazer isso. Porque se Deus não perdoou os anjos, ele disse: não perdoou os anjos que se rebelou contra ele, mas lançou na escuridão do inferno, nas trevas, está preso lá para o dia do julgamento final. Então, o Senhor começa a trazer uma série de coisas que ele não perdoou e nem perdoará. Ele está falando conosco hoje que nós temos que trabalhar com justiça, que nós temos que trabalhar firme, que nós temos que obedecer do jeito que é para obedecer, porque Ele está chamando nós para ser justo, porque quem vai morar no céu é justo, não é injusto. Então vamos ser justos em tudo que nós fizermos, porque tudo tem dois: tem o negativo, tem o errado e o que é certo. Então vamos fazer o que é certo. O que é certo sempre é mais difícil, o que é certo sempre é mais complicado de fazer, porque as pessoas fazem o inferior, fazem as coisas mal feitas, porque entrega uma toda que o Abel e Caim, um fez uma oferta foi agradável a Deus e a outra não foi. Por quê? Sempre é assim. Desde gente já é assim. Um ofertou que agradou a Deus, o outro não agradou a Deus. O outro oferta Deus não aceitou, mas a do que fez corretamente ele aceitou. E por isso perdeu a sua vida, porque aceitou a oferta a Deus. E o seu irmão ficou com inveja porque não conseguiu atingir a meta de agradar a Deus, ficou furioso porque Deus recebeu algo que era correto, não recebeu a dele, matou seu irmão. E é o que acontece com os dias de hoje. As pessoas querem nos forçar a obedecer os erros deles, a obedecer as desilusões dele, a obedecer as coisas que não é compatível com a palavra de Deus, e ficar do lado desse tipo de gente. E quando você não fica do lado dele, ele quer fazer de tudo para destruir você, para tirar você do caminho, para desabordar você, murmura, fala mal de você, começa a criticar a sua vida,
começa a fazer barbaridade contra você, tentando te parar, tentando te tirar do caminho da verdade, tentando fazer você desanimar. Por isso que não é muita gente dizer, eu saio da igreja, não fica na igreja, é muita falatória, os irmãos, é isso e aquilo, por causa que a gente não se preparou, nós estamos se preparando para enfrentar isso e não perder a nossa salvação, porque falatório vai vir muitas coisas, porque estamos fazendo a obra de Deus. É impossível você estar pregando a palavra de Deus, falando da santidade de Deus, e o diabo nos alguém para levantar contra nós. Vai acontecer isso, mas que bom que nós dentro da sabedoria de Deus, nós vamos saber que isso foi o diabo que mandou. E se for o diabo que mandou, tem um Deus para defender do diabo, Deus vai defender do mal e do erro, porque Ele está aí para nos ajudar, né? Ele continua falando lá, aí no 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas. Né? Essa palavra aqui é muito forte, é muito poderosa. Deus não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé por 7, ele mais 7 pessoas, para se cumprir o que foi salvo. Noé, a arca salvou 8 pessoas ao todo. Ou seja, e o que é interessante, né? Passou 120 anos pregando a palavra de Deus, e só 8 pessoas que entrou na arca. Por aqui nós notamos, irmão, que a salvação vai ser contada dele. Por essa passagem, sim, aqui dá para nós fazer um pré-julgamento de quantos, porque vai ser pouco que vai entrar no céu. Vai ser pouco que vai entrar no céu. Porque da mesma forma está acontecendo hoje. Pregamos a palavra de Deus todos os dias, mas ninguém quer aceitar Jesus. Ninguém quer seguir o Senhor. E os que aceitaram estão se desviando da fé, estão se desviando do caminho de Deus. Os que estão na igreja, se eles se esforçar e se esquentar, não, estão se esfriando e olhando as costas para trás e estão esquecendo disso aqui. Estão esquecendo dessa passagem. O Senhor está preocupado com multidão, não. Que seja um, mas que seja fiel ao Senhor. Que seja 2, que seja fiel ao Senhor. Seja 10, que seja fiel ao Senhor. Como quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que seu sobrinho estava lá, então ele começou a fazer uma vontade. Senhor, pelo amor de Deus, de tanto foi baixando, até que ele foi lá e enterrou Ló da cidade lá, junto com a sua família. E a sua mulher que olhou para trás, porque duvidou, estava com vontade de ficar em Sodoma e Gomorra, olhou e viu o estado de sal, porque duvidou. Se eles fizeram para olhar para trás, olhou. Então, nós estamos vendo aí que Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra também. Por quê? Porque estava uma cidade abominável, uma cidade depravada, uma cidade que ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber do amor de Deus nem das coisas do Senhor. Nós sabemos que o anjo fez homem naquela cidade e eles queriam ter relação sexual com os anjos. Foi que o outro escolheu que queria dar toda a minha vida para vocês. Não, mas quer os anjos. E ficou aquela confusão, porque a depravação, porque é isso que as pessoas não entendem hoje. Essa depravação que está no Brasil, que está no mundo, de homem com homem, mulher com mulher, é a confirmação da palavra de Deus. Isso é o grande espírito, é a pessoa que vai morrer, o grande mal que estava no passado, que está agora se manifestando nos dias atuais, no meio das pessoas, e eles acham que isso é normal, e tem a lei que aprova, porque essa lei que está sendo aprovada não é lei que faz parte, é o próprio demônio que está usando o poder judiciário, está usando o juiz, está usando o governante dessa terra para assinar o que o diabo quer que seja assinado. Então a gente não está aqui, mas sabemos de tudo isso, nós sabemos, quem conhece a palavra sabe que é completamente errado, que Deus nunca vai aprovar o homem casar com homem e nem mulher casar com mulher. Isso é coisa abominável, é coisa do diabo. Né? Sodoma e Gomorra já estava acontecendo, por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas, por causa de tudo isso. E o Brasil e o mundo também está preparado para ser destruído, porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. Deus vai destruir tudo, e é por causa dos ímpios que Deus acabou o mundo antigamente. E está falando aqui, ó, o que é que está falando aqui? Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregador da justiça, o mais certo. Ele não perdoou o mundo antigo porque o mundo estava da mesma forma que está o mundo de hoje. Então Deus também não vai perdoar a ninguém. Não escapa da mão de Deus ninguém, nem juiz, nem governante, nem presidente, nada. O que é um presidente, o que é o juiz na mão de Deus? Não são nada, são areia, são terra. Eles têm poder, mas não têm autoridade. Eles têm autoridade, mas não têm
ser presos eternamente se não aceitar o Senhor, se não se converter. Hoje pode fazer o que quiser, pode apoiar o que você quiser apoiar, mas no futuro que te aguarda, e no futuro ele vai te pegar. No futuro o Senhor vai pegar e você vai ter que pagar o preço, porque ele não vai perdoar. Ele não perdoa ninguém que faz as coisas erradas. No futuro está todo mundo reservado para pagar o seu preço, mas tu vai pagar? Vai, porque o Senhor, ele zela pela sua palavra, ele zela por aquele que é seu. Então vale a pena você pregar a santa palavra de Deus, porque em Daniel está escrito que aquele que pregou a palavra de Deus, do jeito que ela é, serão como os astros que estão no céu, que brilham eternamente e que nunca vai perder o seu brilho. Assim será o pastor que prega a verdade, assim será o homem de Deus que prega a verdade, assim será a mulher de Deus que prega a verdade, porque vai brilhar eternamente. Não é só aqui o brilho dele, porque o pastor significa uma estrela, e a estrela tem que ser uma estrela de Deus. Porque a estrela de Deus, essa vai brilhar eternamente. O pastor é uma estrela própria, ele tem o seu próprio brilho que Deus dá para ele. Então nós temos que estar entendendo e entender que Deus quer que você defenda a palavra dele, e guarde a palavra do Senhor e faça a vontade dele, porque só assim nós vamos estar agradando o nosso Deus. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós agrade a sua palavra, o seu caminho. Nós obedecemos a sua palavra. Então, se a pessoa está casando, homem com homem, e mulher com mulher, e ele acha que isso é normal? Não é normal. Mas para ele é normal. Nós sabemos que não é normal, porque está escrito na palavra dele, para mim é normal, porque eles conseguem. Porque o Senhor disse que o Deus desse século seria o entendimento das pessoas. As pessoas acham que isso está certo porque estão cegos. Mas por que eles estão cegos? Porque não quiseram o amor da verdade. E quando a pessoa recusa o amor da verdade, Deus permite que entre na operação do erro e ele vai fazer só o que é errado e achar que está certo. Só o que não presta vai fazer para ser condenado e ser lançado no inferno porque não quiseram o amor da verdade. Mas salvação, pode esquecer. Não adianta essas pessoas se casando que tem salvação, que Deus é amor. Deus é amor, mas é amor para quem obedece. Ele não é amor para quem desalga a mão na palavra dele. O amor de Deus é para quem obedece a sua santa palavra. Deus não é amor o cara que está aborrecendo a palavra dele, o cara que está pisando na palavra dele, no sangue do filho dele. Deus vai amar a pessoa, não. Deus vai fulminar ele. Ele está pisando no sangue de Jesus, está pisando na palavra de Deus, está desobedecendo as regras espirituais, porque para entrar no céu tem regras e mandamentos, e essas coisas que o homem não quer obedecer. E se não obedecer, não tem salvação, né? Mas está aqui, vamos continuar. Não perdoa, ele continua. Não perdoou o mundo antigo, mas o guardou não era o pregador da justiça. Que bonito, né? Ouvi falar aqui que Deus guardou, não é o pregador da justiça. O pregador que pregava a justiça foi cortado naquela árvore. Ele e os animais. E os bichos que foi escolhido para estar ali com ele. Entendeu? Os bichos foram mais importantes do que o ser humano. Porque os animais se converteram e o ser humano não se converteu. Porque disse que quando chegou o dia do dilúvio, Noé abriu uma porta lá que os animais entrou sem precisar de Deus trabalhar nenhum. Os animais entrou e foram para o seu lugar. Os animais entrou em fila, obedecendo os criadores, que o Criador já tinha instruído os animais. Porque Noé não ia conseguir instruir tantos animais. Como é que ele ia conseguir instruir aqueles animais todos? Que precisavam. Então Deus foi lá e auxiliou. E deu a ordem a cada animal, os animais seguiram a ordem. E por isso que nesse texto está falando que os homens de hoje são como animal, irracional, não consegue raciocinar como deveria raciocinar como um ser humano que entende as coisas. Apesar que entende, mas entende do lado errado, entende do lado da vaidade, do lado da iniquidade, do lado do pecado. As pessoas entendem tudo bem, mas quando não quer deixar o pecado, passa por cima das coisas e critica aquele que prega para ele ter uma mudança de vida. Ele não quer ter essa mudança de vida porque ele não foi nascido para ser salvo, ele foi nascido para ser condenado, não está escrito. Porque quem é nascido para ser salvo, ele dá glória a Deus quando ele ouvir a verdade, ele dá glória a Deus quando ele escuta uma palavra que é pura e é verdadeira. Ele fica feliz, né? Então, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, está vendo? Trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, aquelas pessoas se tornaram ímpios. Ímpios, e esse mundo está cheio de ímpios. Esse mundo que vivemos está lotado de ímpios para todo lado. As pessoas que falam de Jesus é criticado no mundo inteiro, né?
As pessoas não querem ouvir falar que Jesus é bom, que Jesus salva, Jesus cura, que faz milagre. Mas não importa que as pessoas não queiram ouvir, nós temos que falar, porque nós que Ele nos salvou, Ele nos chamou, nós estamos aqui para falar isso mesmo. Jesus, isso é bom, é maravilhoso. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e colocou nós uma rocha que é mais alta do que nós. O Senhor tirou nós do lamaçal, colocou nós num lugar plano, num lugar maravilhoso. E Ele tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. Por isso nós temos que defender o nome de Jesus, temos que sempre falar do nome dele com toda a autoridade. E se acha ruim, que achar, mas o nome de Jesus tem que estar em nosso lado, porque foi para isso que Ele nos tornou o seu filho. E qual é o filho que não vai falar do seu pai? Qual é o filho que não vai falar de Jesus? Porque se nós temos Jesus como nosso pai, nós temos que toda hora estar falando do nosso pai, Jesus Cristo, que nos comprou e nos trouxe esse aconselhamento entre Deus, porque Ele foi o nosso aconselhador entre nós e Deus, o nosso que transformou nós em um filho pela palavra de Deus, adotou. E nós agora fomos injetados em Jesus e se tornamos um filho de Jesus, irmão de Jesus e filho de Deus Todo-Poderoso. É tudo maravilhoso isso, né? E condenou aí na condenação de Sodoma e Gomorra, reduzido a cinza para exemplos dos que vivem impiamente. Está vendo? Está vendo aqui? Que Sodoma e Gomorra é como exemplo dos que vivem impiamente, das pessoas que vivem errado. Diz que isso aqui é exemplo para que eles venham se preparar para que venham se livrar da destruição, né? Nós vimos também o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o fogo que entrou naquele lugar, lá em Hollywood, não tinha só os artistas, só pessoas famosas. Foi desafiar o nome de Deus, o fogo entrou lá e acabou com tudo. Parecia Sodoma e Gomorra, aquele fogo consumidor, aquele fogo que destruiu tudo ali, e Ele não deixou nada. Então, da mesma forma, é o que estava a acontecer no mundo antigo. Do mundo antigo já foi, aconteceu. O mundo futuro está a promessa em Pedro, ainda no livro de Pedro, aqui nós estamos, no 3, fala que os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para ser queimado no fogo. O céu vai queimar no fogo os elementos e os ímpios que estão vivendo nessa terra, que se esqueceram de Deus, que não quer nada com Deus. Então a sua vez vai chegar, o seu dia vai chegar, como chegou o dia para os que murmuravam contra Noé, como chegou o dia para os que murmuravam contra Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra pregando a palavra de Deus. Ninguém queria a palavra de Deus, como Noé pregava todos os dias para aquele povo e ninguém queria saber da palavra de Deus, chamava ele de louco, chamava ele de tantas coisas, humilhava ele de todas as formas, e ele continuou pregando até o dia que o Senhor terminou a arca e os animais da lá, que Deus abriu a porta do céu, choveu 40 dias e 40 noites, e assim a arca começou a navegar, e disse que a arca ficou no lugar mais alto, e disse que no lugar mais alto o mundo foi coberto de água, e não sobrou nada. Morreu todas as pessoas e todos os animais que aqui ficou, só escapou as coisas que estavam sobre a água. Então, para você ver como que foi. E tem pessoas que dizem assim: ah não, o Senhor é amoroso, Ele não mata ninguém. E foi Deus que mandou matar, foi Deus que matou o Minuto. Deus matou. Lá em Sodoma e Gomorra foi Deus que mandou o fogo no céu e derreteu aquela cidade. Então, como é que a pessoa diz que Deus não mata? Deus diz que Ele é o único que faz viver, Ele mata e faz viver. Porque Ele é o dono de tudo. A morte é dele. O inferno é Ele que manda. Tudo é Ele que manda. Ah, não existe inferno? Não existe sim, porque Ele criou o inferno. Ele criou para lançar o diabo lá. Como Ele criou o céu para lançar as pessoas boas, Ele traz do inferno para lançar aqueles que não querem ir para o céu. Porque o Senhor é educado, Deus é educado. Deus não vai forçar você ir para o céu. Se você, Ele sabe, Deus é inteligente. Ele sabe que quando você não quer se esforçar para ir para o céu, é porque automaticamente
cidadão do inferno. Então ele já sabe disso. Então ele não vai interferir na tua escolha. Você escolheu o inferno, então você vai para lá. Agora quem escolheu o céu, vai para o céu, porque a situação vai para lá. Aí esse povo tem que entender, como é esse entendimento. Então não vai pegar, levar uma pessoa para o céu se ele é do inferno. O que é que ele vai fazer no céu se ele não entende nada do céu? Para a pessoa ir para o céu, tem que entender do céu. A pessoa morar no céu tem que entender da santidade de Deus. Agora a pessoa não quer saber da santidade de Deus, não quer saber da pureza de Deus, não quer saber da justiça de Deus, só quer saber das coisas erradas, então o pai dele é o diabo. Então ele vai morar com o diabo, porque ele escolheu o diabo. Agora você que é justo, procura fazer as coisas certas, procura obedecer a palavra, procura viver a palavra, Deus sabe que você quer escolher no céu. Então ele vai te ajudar a chegar lá, ele vai te ajudar nessa caminhada. E se o fogo vier, a luta vier, ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te guardar, porque você é cidadão do céu. Como ele guardou Noé, ele vai guardar você também. Como ele deu um escape para Noé, como ele deu um escape para Ló, que estava naquela cidade, ao seu tirou de lá, junto com a sua família, ele vai dar um escape para todos que são fiéis ao Senhor, tem um escape. O que precisa é você ser fiel ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, não se preocupe, que Ele vai trabalhar de uma forma ou de outra, mas você não vai ser envergonhado, você não vai ser destruído. Alguém pode dizer, essa aí já era. Não, ele vai se enganar, porque Deus vai dar um jeito, e o jeito que Deus dá é grande. O que Deus faz, o homem não faz. E quando Deus faz, ninguém desfaz o que Deus faz, porque Deus é poderoso e é maravilhoso. Então é isso que nós temos que entender. Glória a Deus. Agora, como é que Deus vai trabalhar? Por isso que o crente tem que ser forte, tem que ser valente. Como é que Deus vai trabalhar na vida de um crente bobo? Um crente que não quer se esforçar em nada. Como é que vai vencer? Nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E numa guerra é para andar com a espada na mão, desembainhada. Porque o inimigo está ali, nós temos que cortar ele com a espada. Toda hora nós temos que estar batendo na espada. A espada é a palavra de Deus. Você tem que estar com a palavra de Deus afiada na sua boca para rebater o diabo. Toda hora ele vai falar contra você, vai falar de você. Você tem que ter palavras para rebater ele. Agora, se ele não tem palavra, o que acontece? Vai falar, fica a boca calada. Aí vai dar o crente. Eu quero estar com a boca fechada, eu quero não ter palavra, eu quero estar na boca. Então, é isso. Nós temos que ter palavra para afiar. Porque ele vai tentar desafiar nós temos que ter palavra para responder a ele na altura. Faz de mim, Satanás, tem que falar isso. Porque Jesus deu essa autoridade para mim e para você. Ele disse: se eu estiver nele, se eu estiver em nós e nós estiver nele, tudo que nós pedir será feito. Temos autoridade como testemunho de curar os enfermos e fazer a obra de Deus. Agora ele está dentro do pecado. Se estiver nele, as pessoas não querem ficar nele, sem ele, nada pode fazer. Por que a pessoa não faz nada hoje? Porque está sem Deus. E ele disse: sem ele, nós não podemos fazer nada. Para nós fazer alguma coisa, nós temos que estar ligados com o Senhor, nós temos que estar firmes nele. Então é isso que nós temos que buscar o apoio de Deus, e não se preocupar, porque Deus não vai perdoar ninguém que fizer coisa errada. Deus está dizendo aqui por essa palavra que nós temos que andar de acordo com os seus mandamentos. Primeiro que ele vai cobrar mais duro é dos falsos profetas, ou seja, até para falar, o nosso irmão Severino estava falando esse dia. Está escrito na palavra de Deus muito claro. Está falando, área dos pastores que apacentam a si mesmo. Se o pastor está apacentando a si mesmo, aquele pastor que se preocupou só com ele. Se é para ajudar o irmão, ele não ajuda. O negócio é só para ele. Então, o apacentador dele mesmo. Se eu estou apacentando a ovelha, se a ovelha chegar aqui chorando, eu tenho que cuidar dela, saber o que aconteceu com ela. O que foi que aconteceu, meu irmão? O que foi que aconteceu, meu irmão? Você está assim? Eu tenho que acalentar ele, eu tenho que dar um jeito e consolar essa ovelha, porque essa ovelha era de Cristo, e se ela é de Cristo, eu sou de Cristo, então nós vamos entrar numa coisa e vamos consolar, porque o Senhor disse que aquele que chora será consolado, aquele que tem fome será alimentado, aquele que tem sede será dado e vai matar a sede dele. Então o Senhor disse que tudo isso é para acontecer, e quem vai fazer? É o povo de Deus, é o pastor verdadeiro. Diz que o pastor verdadeiro da vida pelas suas ovelhas. Então nós temos que lutar pelas ovelhas, lutar pelas ovelhas verdadeiras, porque as falsas nós não podemos fazer nada por elas, porque elas são falsas. As falsas nós temos que fazer o que a gente fala: passa, vai para o lado esquerdo, as falsas ficam para a esquerda, na direita, as ovelhas de Cristo ficam do lado direito, e as que
posição errada, fica do lado esquerdo, são os bodes. Ou seja, nós temos que entender se é bode ou se é ovelha. Porque tem uns disfarçados que nem é bode disfarçado que ovelha, nós temos que ter cuidado com isso. Vem até a sua casa, até você que ela fala mocinha, tentando tirar você do caminho de Deus. Então vamos ficar atento, porque coisas melhores tem o Senhor para mim e para você. Então, nós aprendemos nessa noite que o Senhor, Ele cobrou no passado, e agora a promessa vai cobrar no futuro. Vai cobrar caríssimo. Então vale a pena nós nos preparar hoje. Nós estamos preparados hoje para que o futuro nós seja abençoado por Deus. Porque o Senhor diz que a bênção do Senhor está com Ele. Né? Aqui no 2 Pedro 3 fala que a vida do Senhor. Aqui é onde eu estava falando do irmão. A vida do Senhor. Que está aqui no 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que dela há se queimarão. Está vendo? Não adianta, como o Gabriel fala. Isso é a promessa de Deus. Isso é o que vai acontecer nessa terra que estamos vivendo. Deus devora como um tesouro para ser queimado. Mas aí quando chega no treino ele fala, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra e quem trará a justiça. Então aqui é diferente. Então agora aqui, você que suportou tudo, você que passou a amargura, você que lutou tudo, como Ló estava lá, Sodoma e Gomorra, que o Senhor mandou o socorro dele de lá e depois destruiu a cidade. Da mesma forma, no dia que foi destruído esse mundo que vivemos aqui, se você estiver aqui, você não vai ser queimado, Deus vai te tirar, vai aqui, ó, quem está aqui. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e a nova terra, que habitará a justiça. Então, antes da destruição, a igreja vai ser arrebatada e você vai ser arrebatado junto com a igreja e vai virar um incêndio nesse lugar e vai destruir tudo, porque Deus vai queimar essa terra e os rios que moram nela, porque Deus está conosco, essas pessoas que não guardam os seus mandamentos e que não guardam a sua palavra, né? Mas nós que guardamos a palavra de Deus, vamos continuar guardando, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, vamos parar de falar nos nossos corações, vamos orar mais nas nossas casas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te apresento nas tuas mãos, cada pastor dessa igreja, pastor Maria da sua família, nosso irmão Luiz Antônio da sua família, nosso irmão pastor Zé Ferreira da sua família, nosso irmão Jacolisa Adriana, toma nas tuas mãos, faz milagre na vida, Pai, faz milagre na vida do nosso irmão, presbítero Severino, nosso irmão pastor Fernando, nosso irmão pastor Zé Ferreira, nosso irmão Senhor Maravinha, abençoe todo esse povo, prepara da tua obra aqui, lá em Itaquara, lá em Moçambique, abençoe e faz milagre. Abençoa o vizinho da esquerdeira, abençoa todos os ouvintes da palavra de Deus. O Senhor venha curar, venha fazer milagre, salva essas vidas, faz maravilha. Abençoa a família do irmão Toninho, abençoa a família de cada um nessa noite, Pai. Enche de poder e de graça, Pai, dá livramento, da glória, da proteção. Abre a janela do céu, Pai, faz milagre, Pai. Entra na nossa vida financeira, Pai. Tira todo impedimento, tudo ficar envergonhado, ficar por terra toda a força que aborda, todo impedimento, Pai. Do jeito que o Senhor tem o poder de usar os homens do passado para abençoar o teu céu, usa agora no presente, faz um milagre, faz a maravilha acontecer no nosso meio. Abre a janela do céu, Pai, e venha abonar o teu céu, abonar o teu céu, venha abençoar esta igreja, prosperar, abençoa os divisões nessa casa, que ajudando esta obra, Senhor, desse mais para eles, ó Pai, todo Deus, é o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre, amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. E a paz de Jesus, que a igreja,